Vamos então estudar um pouquinho mais sobre recursão, que é essa técnica que é muito simples, mas muito poderosa em ciência da computação, né? A gente já viu como implementar o fatorial de forma recursiva, como implementar a Fibonacci de forma recursiva. Vamos agora lembrar um pouco da busca binária e ver como a gente pode implementá-la recursivamente. Se você lembrar a busca binária, é um algoritmo que a gente pode usar, por exemplo, para encontrar um número aqui no dicionário. Aqui nós temos o belo Ruais. Vamos supor que eu quero procurar a palavra arcabouço aqui nesse dicionário. O dicionário tem muitas páginas, né? O dicionário tem, o Ruais aqui, quantas páginas ele tem? Tem mais de 2.900 páginas. Então, se eu fizer uma busca sequencial aqui, não vou achar nunca, né? Então, uma busca binária me ajuda bastante. Então, como que eu faço? Eu achar a palavra arcabouço. Eu abro bem aqui no meio, divido ao meio, e vejo aqui, ó, a palavra que tem aqui é forma. Forma é uma palavra maior na ordem alfabética ou menor que arcabouço? É maior. Se é maior, quer dizer que o arcabouço está aqui para o lado esquerdo, né, dessa metade. Então agora repito recursivamente essa mesma operação, ou seja, agora só preciso procurar nesse pedaço. De novo, eu divido na metade aqui e agora deu aqui a carpintaria. Repito o processo, divido na metade aqui, carpintaria. Deu aporrinhado. Arcabouço, APR. Arcabouço é maior do que aporrinhado, né? Então, se eu tinha algo desse tipo aqui, né? O arcabouço agora está para a direita, então eu posso jogar para fora essa parte da esquerda, só tenho que procurar nesse pedaço. E de novo, agora eu vou abrir na metade desse pedaço e eu vou indo assim, sempre buscando na metade, e recursivamente chamando a busca binária até que vai chegar o momento que eu acho a página em que está a palavra, né? Vamos ver em Python aí como seria uma implementação recursiva da busca binária. E eu já coloquei a implementação aqui para vocês. Vamos estudar um pouco como isso aqui está funcionando, né? Então, ó, tem o método, a função busca binária, recebe como parâmetro essa lista completa inicialmente na qual eu vou fazer a busca. Daí aqui tem um elemento, que é o elemento pelo qual eu quero buscar. Nesse exemplo aqui, vamos supor que a gente está querendo buscar um número dentro de uma lista de números. E depois tem aqui esses parâmetros min e max, que são parâmetros opcionais. Então, se eu quiser passar como parâmetro, eu vou passar qual é o começo e o fim, o mínimo e o máximo dentro dessa minha lista que eu quero buscar naquele momento. Então, inicialmente, eu começo com a lista completa, por exemplo, uma lista de 5.000 elementos. Então, o min começa no 0 e o max lá no último. E à medida que eu vou executando o algoritmo, eu vou sempre dividindo pela metade. Então, min vai subindo e o max vai descendo, né? Então, ou eu vou encontrar o elemento ali, ou uma hora o min vai passar no max, e daí quer dizer que o elemento não está na lista, tá? Eu coloquei eles como parâmetros aqui opcionais, porque eu quero, na primeira vez que eu chamo a busca binária, eu quero não passar nada. Então, se eu não passar nada, o que ele vai fazer? Ele vai, se eu não passar nada como parâmetro aqui para o min e para o max, o min vai receber o valor 0, querendo dizer que eu começo da primeira posição, e o max eu estou atribuindo esse valor none, que é o valor, como se fosse um valor vazio em Python. None é uma palavra reservada de Python que significa um valor vazio. E eu faço aqui, ó, se o valor inicial é esse none, daí o max fica sendo o comprimento da lista -1, que é o último elemento da lista, tá? Então, se ele não passa nenhum parâmetro, é a lista completa. Se ele passa um parâmetro, daí vai ser um trecho menor ali daquela lista, tá? Então, vamos ver agora o algoritmo da busca binária nessa forma recursiva. Esse pedaço aqui é o idêntico à forma iterativa, não mudou nada. Então é o seguinte, se o max é menor que min, significa que aconteceu aquele caso que eu não encontrei o elemento e os dois se trocaram de valor. O max ficou menor que o min, quer dizer que o elemento não está nessa minha lista, então eu devolvo falso para indicar que eu não encontrei o elemento, tá? Caso contrário, eu calculo o novo meio. O meio ali vai ser metade do caminho entre o min e o max. Então o que é? É o min mais max menos min dividido por 2. Max menos min dividido por 2, max menos min é o tamanho do trecho que ainda falta eu verificar, dividindo por 2 é metade, e daí o min mais essa metade vai dar exatamente ali no meio, né? Tá? Isso aqui seria equivalente a eu fazer max mais min dividido por 2, né? Que é a média entre o max e o min, tá?
tanto faz as duas formas de calcular a mesma coisa. Tá? Então, o que importa é que o meio vai estar apontando para o elemento ali do meio, e aqui eu estou usando a divisão inteira por 2. Então, ele não vai ter, se o número for ímpar, ele não vai ter 0,5. Ele vai truncar a divisão para sempre ter um índice ali da minha lista. Né? Daí tem esses 3 casos. Primeiro caso, o elemento que está na lista de meio, o elemento que está na posição meio da lista, é maior do que o elemento que eu estou buscando. Se ele é maior que o elemento, o que está no meio é maior que o elemento que está buscando, eu tenho que buscar na parte esquerda da lista, né? No começo da lista, desde o começo da lista, que é desde a posição minha até o meio menos 1. Então eu chamo recursivamente a busca binária, passando como parâmetro a mesma lista, o mesmo elemento, só que agora o novo trecho. O novo trecho começa no min e vai até meio menos 1. Eu vou até 1 antes do meio, porque ele está naquela parte esquerda da lista. Se ele cai nesse segundo caso aqui, daí quer dizer que o elemento ali que está no meio da lista é menor que o que eu estou buscando. Se ele é menor que eu estou buscando, quer dizer que o elemento que eu estou buscando está do lado direito, está para o final da lista, entre a posição meio mais 1 e o final. Então eu chamo a busca binária recursivamente, passando a mesma lista, o mesmo elemento, só que agora o trecho no qual eu vou buscar é do meio mais 1 até o max, que é o final daquele elemento. Tá? Então essas são 2 chamadas recursivas. O terceiro caso é o caso em que se a lista de meio não é maior que o elemento e não é menor que o elemento, quer dizer que ele é igual ao elemento, ou seja, eu achei o elemento que eu estava buscando e daí eu simplesmente devolvo meio índice no qual eu achei. Tá? Então essa aqui é a busca binária numa versão recursiva. Você vê que ela fica até mais simples do que aquela versão iterativa, até menos comandos que você tem que dar. Né? E tem essa ideia de a gente pegar um problema maior e ir buscando formas de quebrar ele em problemas menores. Tá? Vamos testar para ter certeza que isso está funcionando. Para testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma lista aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, uma lista, e agora eu vou usar o PyTest, aquela versão parametrizada, que eu gosto bastante, porque a gente pode testar bastante coisa com pouco esforço, e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar como parâmetro a lista, o valor que eu quero procurar e o índice ali esperado onde que ele deve devolver. Então são 3 coisas aqui, vai ser um pouco mais complicado, né? E daí é o seguinte, ó, se eu passar como a lista UA e eu buscar pelo valor 0, pelo valor 10, qual que tem que ser, o que ele tem que devolver? Ele tem que devolver que o 10 está na posição 0, que é a primeira posição do vetor. Então, ele tem que devolver 0. Né? Se eu passar a lista e o 20, ele tem que devolver posição 1, porque o 20 está lá na posição 1 do vetor. Né? Se eu passar 30, posição 2. Se eu passar o 40, são 3, né? 50, na posição 4. Vamos ver aqui, 66, a 70. Ó, o 70 não está no vetor, então o que ele tem que devolver? Ele tem que devolver falso, que não está no vetor. Que outros casos interessantes eu poderia testar? Por exemplo, um caso de um elemento que está entre 2, mas que não existe. Então, por exemplo, o 15. Se for o 15, que não, tem o 10 e o 20, mas não tem o 15. Então, tem que devolver falso também. Né? Um outro caso, sei lá, o número negativo, ó, que ele estaria antes do início do vetor, mas não está. Então, tem que devolver falso também. Tá? Então, acho que já testamos muitos casos, já está bom. Termina aqui a minha lista de casos. E agora, uma função de teste. Então, vai ser testa busca binária. Ele vai receber como parâmetro a lista, o valor que deve ser buscado e o resultado esperado aí. E eu quero fazer um acerte, busca binária. Opa, não precisa desse parênteses. Busca binária. Vou passar como parâmetro a lista e o valor. E o que ele me devolve é o índice ali esperado. Tá? Então, vamos salvar isso aqui.
salvei nesse busca binária.py, que está aqui nesse diretório recursão. Vamos aqui, entrar nesse diretório recursão, e agora eu vou rodar o py.test, como chama mesmo? Chama busca binária. Vamos ver o que acontece. Opa, pytest not defined, eu preciso importar aqui, vamos importar o pytest. Import pytest. Tá. De novo. Opa, ó, o que ele falou? Ó? Um teste falhou e 8 passaram. Então, em 8 casos, ele me deu a resposta certa e uma deu a resposta errada. Qual foi que deu a resposta errada? Ele já pinta de vermelho aqui o que deu a resposta errada. Então, ele falando, ó, busca binária, passando esse vetor aqui, 10, 20, 30, 40, 60, e o 60, deveria devolver 5, mas você estava testando que era 6. Eu botei 6 aqui, será? Deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente tinha que ser 5. Eu que errei na hora de fazer o teste, né? Então aqui, ó, o esperado não devia ser 6, devia ser 5. Então vamos consertar o meu teste aqui, ó. Aqui deveria ser 5, tá? E agora vamos executar novamente. Então pronto, passou os 9 casos de testes, os 9 deram certo. A gente testou aqui muitos casos diferentes que poderia ter uma busca binária, né? Testamos todos os elementos do vetor, testamos elementos depois do final, antes do começo, elementos no meio, acho que todos os casos que eu consigo imaginar no momento aí. Então, essa nossa busca binária parece que está bem corretinha, tá? Essa aí foi a busca binária. Então, já vimos o fatorial, o Fibonacci e a busca binária. Uma coisa que é interessante, ó, não necessariamente, simplesmente pelo fato de que você pode fazer o algoritmo recursivo, significa que ele vai ser mais eficiente. Em particular, o Fibonacci aqui, o que a gente implementou recursivamente, ele chama muitas funções recursivas, porque cada Fibonacci, vamos supor, Fibonacci de 100, vai chamar recursivamente o Fibonacci de 99 e de 98, e que vai ficar recalculando muitas coisas que ele já calculou. Então, talvez se você fizer uma versão interativa, ela acaba sendo muito mais eficiente, tá? Então, depende do caso, não necessariamente recursão é mais eficiente. Em geral, é mais simples o código, mas não necessariamente mais eficiente. Fibonacci é um caso em que, normalmente, a versão recursiva não é muito eficiente. Busca binária tende a ser bastante eficiente. Vamos ver agora o merge sort. Então, a gente tem vários algoritmos aí de ordenação em que a versão recursiva consegue ser bastante eficiente. O merge sort é um desses algoritmos que é muito mais eficiente que o bubble sort e que a seleção direta que a gente viu antes, tá? Vamos ver aí como é que funciona o merge sort, então. Merge sort é ordenação por intercalação, tá? Como que funciona esse algoritmo? Então, é um algoritmo de ordenação. A gente tem uma lista de elementos, vamos supor que é uma lista de números, e a gente quer colocar eles em ordem crescente. Eles estão fora de ordem, a gente quer colocar em ordem crescente. Então, como funciona o algoritmo? Divida a lista na metade, recursivamente, ou seja, na metade, depois na metade, na metade, na metade, até que cada sublista contenha apenas um elemento e, portanto, já esteja ordenado. Então, vamos supor que você começa com uma lista de 1024 elementos, você divide na metade. Então, 2 de 512, depois 2 de 256, 2 de 128, e vai recursivamente dividindo em várias listas na metade, até que você vai chegar em 1024 listas de um elemento cada um, e daí cada elemento já está ordenado, né? Daí, repetidamente, intercale as sublistas para produzir novas listas ordenadas. Então, 2 a 2, você intercala elas, depois 2 mais 2 para gerar uma de 4, depois 4 mais 4 para gerar uma de 8, 8 mais 8 para gerar uma de 16, intercalando de forma a manter essa ordenação, né? Deixa eu pegar aqui uma animaçãozinha que eu peguei da Wikipedia, que nos ensina muito bem como isso funciona, né? É o seguinte, vamos supor que a gente tem essa lista aqui, 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Como que a gente faria um merge sort? Então, suponha que tem uma lista, um array, um vetor de elementos. A primeira coisa que a gente faz, separa em 2. Depois, cada um dos 2 a gente separa em 2 de novo. Depois, cada um dos 2 a gente separa em 2 de novo. Então, essa é a primeira parte do algoritmo, onde a gente acaba chegando ali em 8 elementos, né? 8 elementos, 8 sublistas, cada uma com um elemento.
A gente está implementando aqui essa primeira parte aqui, ó, divida a lista na metade recursivamente até que cada sublista contenha apenas um elemento. É o que a gente fez aqui. Agora vamos para essa segunda parte aqui, ó. Repetidamente intercale as sublistas para produzir novas listas ordenadas. Então, primeira coisa, ó, vamos intercalar o 6 e o 5 para produzir uma lista ordenada de tamanho 2. Como que faz isso? É isso aqui. 5, 6 é uma lista de tamanho 2 que está ordenada. Agora, faz a mesma coisa para o 3 e para o 1. 1 e 3 é uma lista de tamanho 2 é ordenada. O 7 e o 8. E o 2 e 4 aqui não precisa mudar a ordem, já está ordenado, então virou. Pronto. Agora nós temos 4 listas de tamanho 2, cada uma delas está ordenada. E agora a gente vai intercalar duas a duas. Então vamos intercalar esses 5 e 6 com 1 e 3. Então primeiro a gente compara o 1 com o 5, o 1 é menor, o 1 entra antes. Depois compara o 3 com o 5, o 3 menor entra antes, e o 5 com o 6, o 5 é menor, e depois por último o 6. Então pronto, aqui temos uma lista de tamanho 4 já ordenada. Fazemos a mesma coisa ali. 7 com 2, o 2 é menor, entra, depois o 4 é menor, entra, depois o 7 e depois o 8. Então pronto, temos duas listas, cada uma de tamanho 4, cada uma ordenada. E agora a gente intercala essas duas, finalmente faz um merge dessas duas. Qual que é o menor? É o 1, comparando 1 e 2 é o 1, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4, depois é o 5, depois é o 6. Então, intercalando essas duas listas, terminamos com uma única lista de tamanho 8 e que está ordenada. Então, e terminamos por completo de resolver aquele problema de ordenação dos 8 elementos, tá? Então, assim que funciona o merge sort. Tem essa camada de, esse passo de ir dividindo e depois o passo de intercalando, né? Então, a gente vai repetindo até que tenhamos apenas uma lista no final que vai estar ali totalmente ordenada, tá? Então, como é esse algoritmo aqui? Vamos abrir. Então, aqui está o algoritmo. Ele é composto de duas partes, o merge sort em si e o merge, que é aquela intercalação, né? Então, vamos ver aqui. O merge sort, então ele recebe como parâmetro uma lista e aqui a gente tem a base da recursão. Lembra, toda recursão tem que ter uma base, né? Então, essa aqui é a base da recursão. Ou seja, se o comprimento da lista é menor ou igual a 1, não tem nada para ordenar, simplesmente devolve a lista, né? Caso contrário, a gente vai querer dividir a lista no meio, e daí o meio é o comprimento da lista dividido por 2, e a gente vai dividir o lado esquerdo da lista e o lado direito. O lado esquerdo, como que vai ser? A gente vai chamar recursivamente o merge sort só para o lado esquerdo. Esse lista de 2 pontos meio, lembra, ele vai pegar tudo desde o começo da lista até o meio menos 1, né? Essa aqui é aquela divisão de sublistas do Python. Então ele vai chamar recursivamente o merge sort passando como parâmetro apenas o lado esquerdo da lista, e o merge sort, se ele estiver correto, ele vai ordenar esse lado esquerdo da lista e vai devolver aqui para o lado esquerdo o lado esquerdo da lista já ordenado. E daí, chamamos recursivamente aqui, de novo, para o lado direito da lista. Então, meio, 2 pontos, vai devolver desde a posição do meio até a posição final ali da lista, chama recursivamente aqui também no merge sort, e o resultado, ele vai devolver e guardar nessa variável aqui, lado direito. E daí, ele vai devolver, então, dois pedaços da lista, o lado esquerdo e o lado direito, cada um deles vai estar já ordenado, só falta agora intercalar os dois. Para intercalar, a gente chama a função merge, passando como parâmetro o lado esquerdo e o lado direito, tá? Agora, como funciona essa função merge? O merge aqui também ele é implementado utilizando recursão. Então, como que é? É o seguinte, primeiro tem essa base aqui da recursão, está falando, ó, if not lado esquerdo, significa se o lado esquerdo ali for uma lista vazia, daí devolve simplesmente o lado direito, né? E a mesma coisa aqui, se não tiver o lado direito, devolve simplesmente o lado esquerdo, porque o merge, né, a intercalação de um vazio com alguma coisa é o alguma coisa, né? Então aqui
essa base da recursão. E depois aqui tem a recursão propriamente dita, que diz o seguinte, ó. If lado esquerdo de 0 menor que lado direito de 0, esse é o momento que ele está comparando o primeiro elemento da posição ali do lado esquerdo com o primeiro elemento da posição do lado direito. Se o que o lado esquerdo é o menor, daí é ele que vai ter que entrar no começo do da nova lista intercalada. Então, se o lado esquerdo é menor, a nova lista intercalada aqui, ó, ele cria uma nova lista, tendo o lado esquerdo de 0 como o primeiro elemento da lista. E o que é o resto da lista? O resto da lista ele chama recursivamente o merge para o resto. O que é o resto? É o lado esquerdo removendo o primeiro elemento. Então esse 1, 2 pontos vai pegar do elemento que está na posição 1, que é o segundo elemento, até o final. Fazer o merge com o lado direito. Tá? Caso contrário, ou seja, se o lado esquerdo não é menor que o lado direito, daí ele vai entrar nesse outro caso aqui. Ele coloca o lado direito no começo da nossa lista, então cria essa lista aqui contendo o lado direito no começo e chama recursivamente o merge para o resto, ou seja, passando o lado esquerdo e o lado direito sem esse primeiro elemento que foi removido, tá? Então, assim que funciona o merge sort. Você vê que é um algoritmo aí bem mais sofisticado, bem mais complexo, né? Para entender é um pouquinho mais complicado. E minha sugestão é que você pegue esse programa e tente rastrear ele, como que funciona a execução dele para uma lista, para ordenar uma lista, por exemplo, uma lista de 8 elementos. Você pode, por exemplo, abrir esse programa no depurador aqui do idle e executar passo a passo para ver como é que ele faz isso. Outra coisa interessante seria você construir uma bateria de testes aqui para testar que esse merge sort está funcionando, tá? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, essa animação interessante que nós temos aqui de alguns algoritmos de ordenação. Então vou copiar isso aqui. Se vocês forem nesse site aí da toptal.com, tem esses vários algoritmos de ordenação que a gente pode escolher, por exemplo, o tamanho do vetor. Eu quero ordenar vetores de tamanho 50 aqui. E tem aqui vários algoritmos de ordenação. Então, tem aqueles mais simples e não tão eficientes, tipo insertion, selection, bubble, que a gente viu no começo desse curso. Tem o merge sort, que a gente viu aqui. Tem o quick sort, que é muito famoso. Tem um quick sort ali super otimizado, que é esse quick trace. Heap sort, tem vários algoritmos. E daí você tem vários tipos de dados aqui, ó, dados aleatórios, dados quase ordenados, dados ordenados na ordem inversa, e aqui vetores onde tem muita repetição de elementos. E daí você pode, apertando cada um desses botões aqui, executar todos esses algoritmos para ver nesses diferentes casos qual que vai mais rápido, qual que vai mais lento. Eu vou clicar aqui no Play All, que ele executa todos os algoritmos, vamos lá, ó. Todos os algoritmos estão executando, a gente está vendo o merge sort está aqui, né? E está ordenando aqui esses vários tipos de vetores, né? A gente vê que o bubble sort e o selection estão muito ruins. Ó, o merge sort já terminou e todos esses mais eficientes já terminaram de ordenar tudo aqui, enquanto que agora estão ordenando terminando de ordenar esses aqui. Enquanto que o bubble sort está muito devagarinho ali, né? Então, você pode ver que o insertion sort até que é um pouquinho melhor do insertion, selection do bubble, mas os algoritmos aqui que utilizam fortemente a recursão são muito mais eficientes. Com exceção do quick sort. Note, o quick sort, quando você tem muitos elementos repetidos, ele não se dá muito bem, ó, ainda não terminou. Sendo que o merge sort já terminou de ordenar todos os tipos aqui de elementos, tá? Então, vocês veem que esse merge sort que a gente viu hoje é um algoritmo aí bastante eficiente. O bubble sort e o selection são dos piores. Ó. Embora eles já ordenaram os vetores aleatórios e os vetores quase ordenados, eles ainda não terminaram aqui, ó, da ordem inversa e os que têm muitos elementos repetidos. Ó, o bubble sort já terminou aqui da ordem inversa, só falta aqui o selection terminar algumas coisas, tá? Então, é interessante ver que diferentes algoritmos têm um desempenho diferente dependendo dos tipos de dados que a gente tem, tá? Então, a conclusão, recursão é uma ferramenta poderosa para se lidar com problemas complexos.
A gente consegue escrever programas simples e que resolvem problemas complexos. Ele aplica o princípio da divisão e conquista, que é muito utilizado em computação, né? Você tem um problema muito complicado, a gente tenta sempre dividir ele em problemas menores para conquistar a solução desse problema, né? Em programação, normalmente essa recursão é identificada por funções ou métodos que chamam a si mesmos, tá? Então a gente vai ver que em alguns casos a gente vai querer usar a recursão, mas lembrar que nem sempre uma solução recursiva é a mais eficiente, tá? A gente tem que pensar nesse balanço entre uma solução simples e uma solução mais eficiente. Então, por hoje é só.